Bom, hoje tem encontro do ministro da Justiça, Sérgio Moro, como já foi dito, né? Para discutir projetos que tratam da prisão em segurança. O encontro pode confirmar a desistência do Senado em avançar no debate do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para permitir a execução da pena. Os parlamentares avaliam apoiar o texto da Câmara que prevê mudanças por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Segundo o presidente Rodrigo Maia, um acordo pode ser fechado desde que o projeto da Câmara seja encampado. Pode ter um acordo, que essa é a PEC que vai caminhar na Câmara e depois no Senado. Esse acordo pode fazer. Desde que a Câmara prevaleça. Desde que seja o meu, né? Desde a gente aceita um acordo desde que seja a minha ideia. Tem duas propostas. A PEC foi aprovada, né, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e aguarda a instalação da Comissão Especial. A proposta sugere uma alteração nos artigos 102 a 105 da Constituição, para definir que o trânsito em julgado se dê na sentença de segundo grau. O tema também seria debatido pelo ministro Sérgio Moro numa audiência na Comissão de Constituição e Justiça, mas a reunião acabou cancelada. Para alguns parlamentares, como o senador Isalci Luvas, do PSDB, a decisão foi uma manobra para adiar a discussão do projeto. Se não houver consenso, há obstrução e aí impede realmente que seja votado este ano. É um jogo de xadrez esse, né? Mas esse ano aqui verdade, certamente não vai ser votado, né, Cláudio? É difícil. Eu acho que há uma chance de votar, pelo menos na Câmara, né? Mas aí vai ter que ter o empenho do presidente da Câmara e ele não parece muito interessado em apressar isso não, sabe? Aí ele, desde o começo, tanto ele quanto o Alcolumbre sempre se posicionaram de maneira claudicante, né, reticente em relação a esse caso. Eles começaram a ficar preocupados quando perceberam como o crescimento do apoio à proposta, né? A votação na CCJ da Câmara dessa proposta de emenda constitucional a que você se referiu, Zé, foram uma votação espetacular, né? Um tipo 7-1, né? E aí com isso eles começaram a ficar preocupados. No fim de semana a gente viu pesquisas aí divulgadas, levantamentos divulgados no jornal O Estado de São Paulo, mostrando amplo apoio tanto na Câmara quanto no Senado, dessa proposta. E os presidentes das casas meio ali começaram a se sentir isolados. E aí, como líderes, se comportam agora como líderes, correndo atrás dos liderados, né, que estão à frente deles. Agora, essa reunião, o objetivo é tentar encontrar um acordo de um projeto único, né? De uma solução única e não ficar batendo cabeças. Além do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia, participam dessa reunião também os presidentes das CCJs, né, das Comissões de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Felipe Francischini, e do Senado, a senadora Simone Tebet. Essa ideia, que foi já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, não é uma ideia nova. Vocês devem se lembrar aqui da emenda da PEC do Peluso, do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, que chegou a sugerir exatamente a mesma coisa. Mas essa PEC ela é muito maior do que a questão da segunda instância. Ela acaba com recursos protelatórios, ela acaba com recurso especial, ela acaba com recurso extraordinário. Não é só para a questão de prisão em segunda instância. Isso é uma forma também de se fazer uma mini-reforma penal num dos problemas mais criticados pela população nos últimos tempos, que é o excesso de prazo para um processo criminal no país. Então você tem aí 4 instâncias, uma infinidade de recursos, os advogados, claro que lançam mão desses instrumentos para atrasar o fim da ação penal, e o interessante seria você ter um julgamento rápido ali de todas as instâncias, revisões, para condenar efetivamente uma pessoa ou absolver. Porque tanto para aquele que precisa ser condenado quanto para aquele que será absolvido, é muito ruim esse caminho longo até o desfecho da história. Então, essa PEC que está em andamento na Câmara Federal, ela pode trazer benefícios muito maiores do que só colocar na cadeia aqueles que estão condenados em segunda instância. Ela vai acabar com modalidades de recursos que são utilizadas por advogados, daqueles que conseguem pagar bons advogados, para que eles possam chegar ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça, atrasando os processos. O processo vai acabar na segunda instância. A partir dali é uma nova ação penal
que você poderá discutir aquilo que já foi pacificado e já foi julgado em 2 instâncias, inclusive por um tribunal colegiado. Agora, não são propostas excludentes, né? Elas podem caminhar juntas, a do Senado e a da Câmara dos Deputados. Embora elas tenham o mesmo objetivo final, elas são complementares e não excludentes. Depende, né? Rafael. A que trata do artigo 5º, elas são... aí você muda a interpretação. A que trata do artigo 102 da Constituição e a que trata do Código de Processo Penal, aí sim, aí eu concordo com você que elas são complementares, né? Agora, se o Senado... A Câmara parece que já descartou essa história de mudar o inciso lá do artigo 5º, né? Por conta da questão da cláusula pétrea. Mas essa da mudança do artigo 5º ainda permanece na CCJ do Senado. E aí, se quiserem mudar o artigo 5º, aí a questão é diferente, o buraco é mais embaixo, a discussão é muito mais profunda. Muito embora o artigo 5º, muita gente fala isso, né, que defende que o artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea, mas o próprio artigo 5º já foi alterado por emenda constitucional em 2004. Portanto, enfim, é uma discussão que vai se estabelecer, ou se estabeleceria na tentativa de modificar o artigo 5º, mas também não é uma coisa tão certa quanto dizem, não. Mas vamos voltar a esse tema aqui logo em seguida, viu? Daqui a pouquinho, quando vamos falar das decisões que podem beneficiar ou não o ex-presidente Lula.